Preciso dos meus instrumentos de trabalho. Saiu tudo do lugar, agora tem que pôr tudo no lugar. Feche seus olhos, vamos orar para que o Espírito Santo nos ministre. Ainda temos a Santa Ceia do Senhor nessa noite. Momento tão poderoso, simbólico, mas poderoso. Senhor, eu quero mais uma vez, Pai, me colocar diante do Teu altar, me arrependendo dos meus pecados, das minhas falhas, pedindo a Tua graça sobre mim, o Teu poder, que o Senhor, Pai, possa usar-me apenas como instrumento em Tuas mãos. Eu reconheço que nada tenho para oferecer de mim mesmo, que seja suficientemente bom para tocar os corações, para transformar as vidas. Senhor, eu estou aqui também carente de Ti, precisando ouvir a Tua palavra, a Tua voz, como cada um, Deus, dos que estão aqui. Precisamos Te ouvir. Por isso que eu deixe de lado toda e qualquer sabedoria humana, intelecto, Pai, para que o Teu poder venha, para que a Tua palavra, que é autossuficiente, possa produzir aquilo que é necessário nessa noite. Nós estamos aqui, Pai, para nos assentarmos à mesa contigo. Nós estamos aqui para nos lembrarmos do Teu sacrifício na cruz e celebrar a verdadeira Páscoa. Eu quero Te agradecer, Pai, mais uma vez, Senhor, que os Teus anjos, guerreiros, ministradores sejam enviados a este local, que colunas de fogo estejam ao nosso redor, nos cercando, e que nada e ninguém impeça o Teu agir nessa noite, aquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Todo espírito contrário, tudo que é contrário à pregação da Tua palavra, seja repreendido agora em nome de Jesus, e que os nossos corações e as nossas mentes estejam cativas ao Senhor, e somente a Ti, em nome de Jesus, amém. E amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Deixa eu pedir ajuda aqui, Amadeus, se você conseguir baixar o ventilador, que ele está indo para o alto, eu não estou sentindo absolutamente nada. Obrigado. Eu quero que você abra comigo em Êxodo 12, versículo 21. Obviamente, num domingo de Páscoa, nós não poderíamos falar sobre outro assunto que não seja a Páscoa. Mas também dando continuidade a quase que uma série de palavras sobre a mesa. Então, nós pregamos na última Santa Ceia, sobre a última ceia, nós falamos sobre a última ceia que Jesus fez com os seus discípulos, e o quanto essa mesa é importante. Por isso nós temos chamado de a tua mesa cura, e hoje uma espécie de parte 3, mas focado na Páscoa, amém? Por isso que nós vamos falar, abra o seu coração. Êxodo 12, versículo 21. Quem achou diz amém? Quem não achou, acompanha no telão. Diz assim: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro, fala um cordeiro, ou um cabrito para cada família, e sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Quem aqui achava que a Páscoa era o coelhinho? Estou brincando, coelhinho ninguém achava que era. Acho que não, né? Mas quem aqui achava que a Páscoa iniciou em Jesus Cristo?
Alguns achavam, antes de eu conhecer essa história, obviamente eu também achava, antes de saber, que a Páscoa, na verdade, significa passagem. A palavra Pessá, que foi traduzido para o português como Páscoa, a origem dela significa passagem. E algo que eu transmitia, algo que eu ouvi, era que essa passagem significava a passagem do povo do Mar Vermelho. Mas na verdade, lendo alguns estudos, eu li o seguinte, presta atenção, quem está comigo diz amém. A palavra Pessá significa passagem, porém a passagem do anjo da morte, e não a passagem dos hebreus pelo Mar Vermelho, ou outra passagem qualquer, apesar do nome evocar vários simbolismos. Então nós podemos usar dizendo que é a passagem da escravidão para a liberdade, nós podemos usar isso ainda, mas a origem lá atrás foi essa passagem do anjo da morte. Então para quem está completamente perdido nessa questão, eu vou só explicar esse ponto. O povo estava escravo no Egito, Deus levantou Moisés como libertador, e Deus havia feito 9 milagres, sinais miraculosos, que são as 9 pragas do Egito, e a 10ª seria a morte dos primogênitos, e aqui que entra Êxodo 12, 21, que nós lemos. Por quê? Porque toda aquela família que tivesse com o sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas, eu vou ler que essa parte eu não li, eu li o 12, 21, agora eu vou ler o 22, amém? Molhem um feixe de esopo no sangue que estiver na bacia, e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará, é aqui a passagem, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Então ele está dizendo assim, olha, o anjo da morte vai passar, e quem tiver com o sangue nos umbrais das portas desse cordeiro, sem defeitos, ele vai passar direto. Essa é a passagem, essa é a Páscoa. Por isso que o versículo 21 fala, escolham um cordeiro para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Amém? Qual que é o sentido aqui? Porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. O povo já estava em pecado, tanto que desde o início da criação, Adão pecou, vocês conhecem essa história. Aí teve uma época que tinha tanto pecado na humanidade, mas tanto pecado, que Deus teve que fazer como eu posso dizer, The Great Reset. Quem já ouviu falar do The Great Reset aí? Agora, o verdadeiro Great Reset já aconteceu, que foi lá atrás, quando Deus falou assim, tem muito pecado. Ele levanta Noé, manda ele construir uma arca, e salva Noé e a sua família, para que de Noé e sua família houvesse uma nova chance para a humanidade. Mas a gente conhece o que aconteceu, a natureza do ser humano é pecaminosa, e o filho chamado Cã, imediatamente após sair da arca, já peca de novo, e o ciclo de maldição continua, e o pecado continua na humanidade. Então, só que você percebeu aqui, que ele falou assim, façam isso como decreto perpétuo, obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo, para você e os seus descendentes. Então essa perpetuidade, ela é completada, ela tem a sua plenitude em Cristo, porque senão, igual acontecia no Velho Testamento, milhares e milhares, talvez milhões de cordeiros precisavam morrer, para que o sangue fizesse expiação pelo pecado do povo.
É óbvio que não dá para eu entrar em todos os detalhes, mas no tabernáculo tinha um altar e o sacrifício tinha que ser feito naquele altar. Mas a palavra é clara, façam isso como decreto perpétuo. E aí que nós chegamos a Jesus Cristo. Por isso que como você conecta a Páscoa do Velho Testamento, a Páscoa dos judeus com Jesus Cristo? É porque Jesus Cristo veio cumprir esse decreto perpétuo, fazendo o sacrifício de uma vez por todas, para que nós não precisássemos mais. Agora, pensa numa coisa, quando o anjo da morte passava, naquela primeira situação lá no Egito ainda, quando ele passava por uma porta que já tinha o sangue do cordeiro, o anjo da morte falava assim: opa, alguém já morreu por essa família, já houve morte aqui. Então ele passava direto. E é isso que o sangue de Cristo faz por nós. Alguém já morreu por essa família. Todos aqueles que se apropriarem do sangue, quer dizer que alguém já morreu pela sua e pela minha família. Isso é extraordinário, não é? Isso é poderoso. Agora, quem é este alguém? Porque, queridos, Deus foi muito claro quando Ele disse que teria que ser um cordeiro puro, sem defeito. Porque Deus, Ele é tão justo e as leis dele são justas. O salário do pecado é a morte, então alguém precisará morrer. Mas se esse alguém tiver pecado, essa pessoa não tem autoridade, não tem legalidade para perdoar pecados, porque ela tem pecado, ela pode morrer a própria morte, mas não pelos outros. Então Deus, por isso que João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então Deus, este é o plano da salvação. Mas quem é Jesus? É interessante porque os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam sobre Jesus. Só que Mateus, Marcos e Lucas iniciam abordando os aspectos naturais de Jesus Cristo. Fala sobre genealogia. Então eles começam falando, olha, ele é filho de Maria, de José, e começa a falar a descendência de José. Só que presta atenção, quem está comigo diz amém. Eu quero que você abra em João capítulo 1, versículo 1. Porque os 3 primeiros evangelhos, eles falam dos aspectos naturais. Mas João, o amigo de Jesus, aquele que se reclinava no peito de Jesus, que ouvia os mistérios de Jesus, e que estava com seu coração aberto, com seus ouvidos espirituais abertos, ele entendeu além. E por isso eu quero declarar que hoje você estará com seu coração e seus ouvidos espirituais abertos, para que você entenda além. Amém? Diz assim, João 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele está falando sobre Jesus. Ele falou no princípio, ele era a palavra. Eu quero aproveitar e falar um pouco sobre a palavra, porque nós conhecemos a Bíblia como a palavra. Empresta essa minha Bíblia aqui, porque eu usei ela hoje para fazer alguns estudos. Essa Bíblia, ela tem um dicionário hebraico e grego. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento escrito em grego. Então nós chamamos muitas vezes a Bíblia de a palavra, sim ou não? E ela é a palavra. Só que existem 2 termos para a palavra, que no português foi traduzido como palavra. E eu busquei alguns versículos aqui, que tem a escrita no grego diferente, que são as 2 palavras, logos e rema. Quem aqui já ouviu falar desses 2 termos? Logos e rema. Então a palavra logos, por exemplo, nesse trecho aqui,
falou que Jesus é o Logos. No princípio era o Logos, ele era a palavra, ele é a palavra de Deus encarnada, Jesus Cristo, amém? Quando a Bíblia fala lá que haja luz, em algumas versões, em João 1, fala que ele era o verbo, ele era esse verbo que fez todas as coisas, amém? Agora presta atenção, toda vez que você lê algo na Bíblia, você está lendo o Logos. Eu vou ler alguns trechos, quando você lê a Bíblia, é meio complexo, eu vou explicar bem. Quando você lê a Bíblia, você está lendo o Logos, isso é a palavra que em grego chama Logos, certo? Agora eu vou ler alguns trechos da Bíblia que também tem Logos escrito. Por exemplo, não precisa colocar na tela, só para você gravar. Lucas 8, 51 fala sobre a parábola do semeador. Saiu o semeador a semear, e a semente é a Logos de Deus. A semente é a palavra de Deus que foi semeada. Amém? João 14, 23 diz assim: se alguém me ama, guardará a minha Logos. Quando ele fala guardará a minha palavra, guardará a minha Logos. Santifica-nos na verdade. João 17, 17. Santifica-nos na verdade, a tua Logos é a verdade. 2 Timóteo 2,15 diz assim: que maneja bem a Logos da verdade, que maneja bem a palavra da verdade. Tiago 1,22, e sede praticante da Logos, seja praticante da palavra. Até aqui tudo bem? Amém? Agora presta atenção, Logos ocorre 312 vezes no Novo Testamento, tá? Agora a palavra rema ocorre 63 vezes no Novo Testamento, e o que ela significa? A palavra diretamente do Senhor para cada cristão, porque Deus ele deseja se relacionar com os cristãos, e Jesus ele deu um mandamento, ele falou assim: entre no secreto, entre no seu quarto, feche a porta, e aquele que te vê em secreto, ele te recompensará. Então, quando você entra no seu secreto, você ouve a voz de Deus, quando você tem revelações, muitas vezes você vai ler a Logos, porque a Logos produz a rema. Então você entra e começa a ler a palavra Logos, e aí você pede que o Espírito Santo venha e te revele. Então de repente ele começa a revelar coisas que vão além da Logos, e isso é a rema. Então Mateus 4, versículo 4, o que está traduzido, está aqui na palavra, eu fui lá conferir, está escrito rema. Não só de pão viverá o homem, Jesus falando, confrontando ali Satanás, mas de toda palavra, de toda rema que procede da boca de Deus. Olha que interessante, nem só de pão viverá o homem, mas de toda rema, toda palavra que vem direto, isso nos alimenta, amém? Eu estou falando isso hoje para que nós possamos entender isso e sair daqui com um desejo de obter cada vez mais rema da parte de Deus. Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a rema de Deus. Olha que interessante, a fé, quando você ouve uma pregação, você está ouvindo o Logos, e o Logos, ele pode te ajudar a ter algum entendimento para buscar o rema, mas aqui está dizendo que a fé vem pelo rema de Deus. João 6,63, Jesus disse: as palavras que eu vos digo, as remas que eu vos digo, são espírito e são vida. Jesus era Deus, por isso que ele podia falar rema, amém? Lucas 1,38, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua rema. Eu quero que você entenda a diferença, e saia daqui entendendo a diferença entre Logos e rema, porque a gente viu que o cristão, a fé vem pelo ouvir a rema, nem só de pão vive o homem, mas de toda a rema que vem da parte de Deus. Todas as vezes que não é algo diretamente de Deus, não é rema, é Logos. Essa palavra é usada, se um pregador estivesse falando em grego, ele falaria assim, as mães falam em grego, né? Falam, você acha que estou falando grego? Mas, meu Deus, se o pregador estivesse falando em grego aqui, ele falaria assim, eu vou pregar uma Logos, porque quando não é diretamente de Deus, esse termo palavra, vou pregar uma palavra, é Logos, entenderam? Todas as vezes, então não existe
não existe, eu tenho uma palavra rema para você. Quem tem rema para você é Deus. Você vai buscar diretamente no Senhor a palavra rema. Amém? Então, você é alimentado. Eu quero que você compreenda isso, para que a gente possa saber que nós somos alimentados pela palavra rema. Você vem na igreja, você recebe o Logos, você lê a palavra de Deus, você lê Logos, só que só numa busca íntima é que você vai ter rema. Agora, essa palavra que está sendo usada aqui é de fato a Logos. Ele é a palavra. No versículo 14, João 1, versículo 14, diz assim: aquele que é a palavra, aquele que é Logos, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, ele é a palavra que se fez carne. Sabe, João ele começa assim, depois ele fala de João Batista, que veio apenas o João, o discípulo, que escreveu o livro de João. Ele começa a falar de João Batista no capítulo 1, que veio para preparar o caminho. E aí no versículo 29, João Batista, que era um profeta, que sabia que o povo estava esperando um Salvador, ele falou assim, porque alguns perguntaram se ele era o Messias, ele falou assim: virá um depois de mim, que eu não sou digno nem de amarrar as sandálias. Quando Jesus aparece, João tem a rema de que aquele é o Filho de Deus, que é o Cordeiro, está escrito lá em João 29, então aqui em João 29, presta atenção, para João Batista é rema, é a mesma coisa quando Pedro, na verdade Pedro fala, tu és o Filho de Deus, quando Pedro tem essa revelação, Jesus fala para ele, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas o nosso Pai que está nos céus. O que ele está falando? Você acabou de receber uma rema, Pedro, mas isso foi parar na palavra de Deus, na Bíblia, então isso se tornou para nós uma Logos. Vocês estão entendendo? Nessa hora, João Batista, João 1:29, coloca para mim, nessa hora João Batista recebe uma rema, naquele momento. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, olha que extraordinário. Ele sabe que existe a Páscoa, ele sabe que um cordeiro precisa morrer para fazer expiação dos pecados, ele sabe que é um mandamento perpétuo, que todos os anos eles têm que fazer aquilo, só que de repente ele tem uma rema do Pai, e fala assim: vejam, a gente não vai mais precisar fazer nada disso, porque este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Queridos, hoje, através da Logos, a gente não consegue ter a sensibilidade do tamanho dessa revelação. É muito extraordinário. E João era um homem normal como eu e você. Na verdade não tão normal, né? Porque ele comia gafanhoto e vivia no deserto. Mas era sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas, tinha que combater a sua carne, como eu e você. Só que ele se consagrou, ele buscou a rema, ele desejava a rema, ele lia as escrituras, para saber muitas coisas que os profetas diziam, ele lia a Logos. Só que o Logos não dizia nem o dia, nem a hora, nem quando aconteceria. Ele teve que buscar no Senhor a rema, para saber exatamente: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o do Luiz, tá bom? Em Êxodo 12:15, que diz: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito. Tá bom. Ele é a palavra, ele é o Cordeiro. E aí, ficou bom? Queridos, quarta-feira, para quem esteve aqui, eu ministrei sobre o fôlego de vida. Tá bom, beleza. Que foi soprado nas narinas de Adão e que deu vida para ele. Sabe, quando o anjo aparece para Maria, ele fala assim: você dará luz a um filho. E traz e cumpre a profecia. E aí, ficou bom? De que ele seria o Filho de Deus. E Maria fica assustada, porque ela fala assim: eu não sou nem casada, como eu vou ter um filho? Aí ele fala assim: não se preocupe com isso, porque o Senhor vai soprar o fôlego de vida.
Sabe, olha que interessante. Essa revelação não é minha, para mim foi um logos, porque eu recebi de outro. Só que, olha que interessante. Em Noé, já tinha tido o primeiro grande reset. Sabe, vou dar um reset aqui e começar tudo de novo. Em Jesus, é como se fosse um grande reset de novo, porque desde Noé, desde Adão até Noé, foi semente adâmica, semente de Adão, semente de pecador, que foi gerando pessoas. Em Noé, Deus vem e fala assim, vamos começar tudo de novo a partir de Noé, mas é a mesma semente, de Noé veio Cã, que veio junto com a natureza pecaminosa, e foram, mesmo Davi, que é chamado um homem segundo o coração de Deus, que Deus prometeu para Davi, que da dinastia dele viria um rei perpétuo. Ele estava falando de Jesus. Só que mesmo Davi pecou demais, se arrependeu, está escrito lá o seu arrependimento no Salmo 51, mas pecou muito. A natureza pecaminosa continua. Só que um dia Deus fala assim, aquele que vai ser o cordeiro, aquele que vai morrer pelo pecado de todos, não será da natureza adâmica, não terá a semente de Adão. Por isso que Deus, em sua infinita sabedoria, Ele traz Jesus ao mundo, sendo 100% homem. Por quê? Porque foi gerado de Maria. 100% homem, por quê? Porque nasceu bebezinho. E 100% Deus, por quê? Porque não veio de Adão. Vocês estão entendendo? Ele não veio da semente de Adão. Então, Jesus Cristo, o Filho de Deus, era 100% homem e 100% Deus. Como nós lemos, Ele é a palavra e Ele é o Cordeiro. E eu poderia dizer muitas outras coisas que Jesus é. Mas eu ouvi um dia uma revelação que alguém teve, uma rema, algo que uniu vários nomes de Jesus. Eu falei, para mim é o Logos, mas toca o meu coração. E eu quero colocar agora, eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante, não deixasse nada te distrair. Mas que você ouça o que Jesus é. Ele é.
Meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas só um Deus quis ser menino. Obrigado, Jesus. E ele se fez servos de todos os irmãos. Queridos, ele se fez servo de todos os irmãos. Por isso que o título dessa palavra é: tua mesa cura, Senhor e servo. Porque ele é Senhor, ele é Deus, ele é rei. Mas mesmo assim, ele desejou ser servo. Filipenses 2, versículo 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Sabe, queridos, na palavra de Santa Ceia, do último mês que nós tivemos, nós falamos sobre a última Santa Ceia, a última Santa Ceia de Cristo, que inclusive é a Páscoa. O feriado de Páscoa é praticamente uma semana, a Páscoa judaica. E ali nós lemos, na última ceia, no último domingo de ceia, tudo o que aconteceu. Jesus Cristo fala para os discípulos irem procurar um lugar para eles tomarem a ceia, eles se reúnem em volta da mesa. Jesus Cristo parte o pão, usando a analogia de que ele é o pão e ele seria partido. Este é o meu corpo que é partido por vós, façam isso em memória de mim. E ele parte o pão dizendo: eu serei rasgado. E ele entrega o pão, ele entrega o vinho, que falou: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E ele faz tudo isso na quinta-feira à noite, sabendo que naquela madrugada, naquela noite, ele seria entregue por um discípulo aos guardas dos fariseus, dos sacerdotes. Ele seria entregue à morte, ele seria traído com um beijo por um daqueles que estava na mesa com ele. E Jesus, sabendo de tudo isso, eu quero ler com vocês Lucas 22, versículo 23. Olha o que acontece exatamente neste dia. Quando Jesus fala: um dentre vós me trairá. Ele fala, aí que chega naquela mesa da ceia, ele já tinha partido o pão, já tinha acontecido tudo aquilo. Um dentre vós me trairá. No versículo 23, os discípulos, eles começaram a perguntar entre si, qual deles iria fazer aquilo, trair Jesus. Agora presta atenção, surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim. Presta atenção, queridos, vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Ora, não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa, no meu reino.
Jesus está em volta de uma mesa com os seus, mas ele está falando de uma mesa que é posterior a tudo isso. Ele está falando de uma mesa no meu reino, com R maiúsculo. E presta atenção, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Queridos, Jesus Cristo, Ele foi o maior exemplo de mestre. Ele foi o maior exemplo de líder, de discipulador. Jesus não é daquele tipo que fala, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, ele falava, olha para mim, presta atenção nos detalhes, nas sutilezas do que eu faço. Talvez você não compreenda agora, mas em algum momento será necessário. Por isso, preste atenção em cada detalhe, em cada passo meu, em cada coisa que eu faço, porque um dia lhe será necessário. É isso que Jesus está falando para a gente. Faça o que eu faço. E os discípulos de Cristo, eles eram seres humanos como eu e como você, sabe, as mesmas preocupações, paixões, desejos, anseios, fragilidades. Jesus escolheu só os pecadores, os do baixo escalão ali, sabe? Pescadores, pecadores como cobradores de impostos, zelotes que queriam revolução armada. Ele escolheu cada um destes, como eu e você. Só que eles estavam com o coração aberto para servir Jesus. E Jesus reconhece isso. Ele fala, vocês estavam comigo nas provações. Muitos foram embora, mas vocês permaneceram, vocês ficaram. Quando um monte de gente indo embora lá, Pedro falou para Jesus, Jesus, tem uma galera indo embora. Ele falou assim, e vocês? Vão também? E você, Pedro, vai também? É quando Pedro tem a rema e fala, para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então presta atenção, são pessoas normais como eu e como você, que passam por provações, passam por situações, mas permaneceram com Cristo, e Cristo reconhece isso. Mas nesse momento, no momento talvez mais pesado para Cristo, posteriormente ele vai para o Monte das Oliveiras, e ele começa a ficar tão angustiado que ele soa gotas de sangue. Nesse momento, eles estavam praticamente alheios à dor de Cristo, e discutindo quem dentre eles era o maior. Sabe, a nossa natureza, queridos, quando Jesus ele tenta falar, foca nisso, foca no que é eterno, foca no que é importante. A nossa natureza quer as coisas dessa terra, quer status, quer ser maior. Mas eles estavam lá. Parece algo complexo, paradoxal, porque Jesus ele está dizendo, vocês estiveram comigo, ao mesmo tempo eles estavam ali com pensamentos equivocados. Alguns dizem sobre Pedro, fala assim, nossa, Pedro não teve fé, né? Ele, quando tentou andar sobre as águas, ele afundou, mas pelo menos ele foi. Pelo menos ele foi, sabe? Eu e você temos fragilidades, mas nós o que não faremos é retroceder. Nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam, dos que permanecem, dos que aprofundam as suas raízes. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino. Ele já tinha falado, aliás, ele fala depois para Pilatos, o meu reino não é daqui. Mas todos sabiam, o meu reino não é daqui. Eu lhes designo um reino, e vocês vão sentar numa mesa. Para que vocês possam comer e beber a minha mesa. Olha a mesa aí de novo. Mas no reino dele. Sabe, Deus tem uma mesa preparada para nós, no reino dele, no reino celestial, no reino eterno. Que a nossa mentalidade não fique apenas nessa terra. Porque se a nossa mentalidade ficar apenas nessa terra, nós não vamos conseguir fazer como Cristo.
O que Paulo disse? Seja a atitude de vocês como a de Cristo, que mesmo sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas se esvaziou e se tornou servo. Ele se tornou servo. E Paulo estava falando sobre algo que aconteceu de fato, porque Jesus disse, quando estavam com seus discípulos à mesa: maior é aquele que serve. Vocês ficam aí discutindo sobre quem é maior, mas eu te digo, maior é aquele que serve. Sabe, mesmo sendo Senhor, e Ele é, mesmo sendo Rei, e Ele é Rei, Ele ainda assim se humilhou e se tornou servo. Sabe uma coisa que Jesus fez? Sabe uma coisa que Jesus fez? Nesse mesmo momento, Ele lavou os pés dos discípulos dele. Você sabia que o servo que lavava os pés era o pior tipo de servo que existia? Tinha o servo que era uma espécie de mordomo, e esse servo que era mordomo era tipo José lá na casa de Potifar, cuidava de tudo. Só que tinha um servo que era o pior dos servos. É aquele que as pessoas, numa época que só existia sandália, e andavam em ruas cheias de terra, e ele tinha que limpar e lavar os pés ao entrar em algum ambiente. E Jesus, ele se fez servo dos seus discípulos, lavando os pés dos seus discípulos naquela... Aqui pode deixar, não precisa tirar isso. Sabe, queridos, existe a Logos e a Rema, como eu disse. Rema é algo que vem direto do Pai. A Rema, ela não pode ser transmitida. Deus falou comigo essa tarde exatamente sobre isso, foi uma Rema dos céus. Porque muitas vezes eu me sentia frustrado, porque eu sentia de Deus algo diretamente dos céus, e eu não conseguia transmitir. Eu falava: Deus, por que eu não consigo transmitir na mesma proporção que eu recebo de Ti? E hoje Deus me respondeu: porque isso é rema, e rema cada um tem que buscar a sua. E hoje, enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor ia me ministrando sobre o que é ser servo, e o que é servir por exemplo. Jesus Cristo foi o nosso maior exemplo de servo, porque Ele lavou os pés dos seus discípulos. Então hoje, a pastora já tinha falado que queria fazer isso, por isso que Deus conecta as coisas, mas tinha que ser no momento certo, na hora certa, queridos, porque Jesus Cristo já tinha caminhado com os discípulos por 3 anos, e fez isso na última ceia, por um propósito específico, que depois seria revelado. O que vai acontecer aqui agora é um ato profético, mas algo que eu e a pastora queremos fazer, ungindo os pés dos diáconos, que são os nossos discípulos direto, servindo como exemplo. Cada um de vocês são exemplo de servos nessa casa, e eu quero ungir e orar pelos seus, orar não, né? Lavar os seus pés. Só que, queridos, isso é um exemplo, isso é uma gota, é uma rema que o Senhor me deu, e só depois a gente vai compreender. Eu queria chamar a banda aqui já para, faz uma adoração espontânea, simples, mas nós vamos ungir, lavar, na verdade, eu estou falando ungir, mas é lavar os pés dos diáconos. Se você pudesse colocar de pé,
e abrindo seu coração, vem aqui, Aline, já. Vem aqui, você e o Kleber. Sabe, uma vez eles fizeram isso comigo e com a pastora, como quem dizendo: nós cuidamos de vocês, nós amamos vocês, nós servimos vocês. Só que quando eu li esse trecho, eu falei assim: é inverso, porque eu quero servir vocês. Feche seus olhos por um instante. Permita que os exemplos de Jesus possam penetrar o seu coração e você compreenda o todo do que está acontecendo aqui. Abriu mão de sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor. Se você pode declarar, declare esse nome, Jesus, nome sobre Jesus, declare Jesus. Jesus, 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 nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, teu nome é
teu nome é, teu nome. Teu nome é maravilhoso, conselheiro. Abriu mão de sua glória. Semelhante a um homem. E a si mesmo se humilhou, e a si mesmo se obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é, que Ele é, que Ele é, que Ele é, oh, que Ele é o Senhor, oh, que Ele é o Senhor, oh, que Ele é o Senhor. Não existe nome igual ao teu, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Sabe o que fez aqueles discípulos discutirem sobre quem era o maior? A natureza humana. Porque a nossa natureza humana está o tempo inteiro tentando nos tomar, tentando tomar a nossa mente para aquilo que é natural, para aquilo que é humano. Mas o nosso mestre, o nosso Senhor, Ele falou assim: aprendam de mim, pelo amor de Deus, parem de olhar para as coisas deste mundo e aprendam de mim. E nós queremos, Jesus, aprender de você. Nós queremos, Senhor, esse ato profético que nós estamos fazendo aqui é um desejo ardente de aprender de Ti. É um desejo ardente, um desejo que queima, de ser exemplo como Ele é, de servo, de servo. Em oração. Permaneça em oração, igreja, porque isso aqui é um ato simbólico para representar o nosso coração, mas eu e o pastor, a gente tem o desejo de ser parecido com Cristo. Por isso que a gente disse sim para o chamado. Mas a nossa natureza humana
a nossa natureza caída. Por isso que a gente precisa todos os dias do rema. Todos os dias do rema. Todos os dias abrir a nossa Bíblia. Sentar com a nossa família e falar: Senhor, a gente precisa de Ti. Senhor, a gente precisa de Ti, a gente precisa de Ti. Todos os dias. Permaneçam em oração, igreja, permaneçam em oração até que Ele venha. Todos os dias na sua casa. Você que é casado, todos os dias na tua casa. Chama a tua esposa para sentar à mesa. Ore a palavra de Deus com a tua família. Busque a Deus, busque a Deus, busque o rema. Nós entendemos que aqui o que a gente está vivendo é o Logos. Mas é só o rema que vai te fazer permanecer de pé. Não é nenhuma persuasão humana. Não há nenhuma palavra de persuasão humana que vai fazer você permanecer na presença de Cristo. Por melhor que seja o discurso, a eloquência, é só a presença, o rema, a verdade, a revelação de Cristo para você individualmente, lá no teu secreto. Eu falei para o pastor que já faz bastante tempo que a gente tem o desejo de lavar os pés dos diáconos, e a gente queria fazer isso um dia lá na nossa casa. Queria chamar todo mundo lá e fazer isso. Porque lá a gente fica mais à vontade, né? Fica horas. Afoga alguns na piscina, se precisar. Molha assim, ó. Enche de água, lava mesmo. Mas o Senhor tem movido o nosso coração para esse tempo, sabe? Que vocês possam entender que aqui nesse altar, ó, só tem ser humano. E que a igreja precisa buscar o rema de Deus. Aqui só tem ser humano aqui em cima. Diáconos, pastores, levitas, sujeitos às paixões desse mundo caído. E a nossa mensagem é: olhem para Cristo. Sirva como Ele serviu. Olhe para Jesus. Feche os seus olhos aí onde você está agora e olhe para Jesus. Feche os seus olhos e enxergue Jesus. Porque com os nossos olhos abertos a gente enxerga as coisas que estão ao nosso redor, mas com os nossos olhos fechados, os nossos olhos espirituais, a gente vai além. A gente enxerga Cristo, que é o Rei da igreja, que é o dono da igreja, que é o dono do nosso coração, que é o nosso exemplo, que é aquele que nós temos que buscar todos os dias, todos os dias. E eu digo mais, todas as manhãs. Busque a Deus todas as manhãs na sua casa, Igreja Bola de Neve São João. Busque a Deus. Eu oro para que o Senhor coloque no teu coração fome e sede da presença de Deus. Fome e sede da presença de Deus. Que antes de você colocar o teu café para preparar, você vai abrir a tua Bíblia e vai se alimentar do pão da vida, o único que vai te sustentar. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu
tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração. Eu não vou parar, eu não vou parar, gastarei. Eu não vou parar, eu não vou parar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, eu tenho, declare isso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Muitos querem suas mãos, nós só queremos teus pés. Oh, muitos querem tuas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem tuas mãos, muitos querem suas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem tuas mãos. Deixa queimar,
deixa queimar, deixa queimar. Aonde iremos nós? Pra onde iremos nós? Tu és, tu és. Fonte de vida, fonte de vida, Emmanuel, com tu. Até transbordar, eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Aonde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida. Aonde iremos nós? Tu és o pão do céu. Oh! Oh, tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu. Pra onde pra onde iremos nós? Pra onde iremos nós? Se não tem pra onde voltar. Oh, só tu tens as palavras, só tu tens as palavras de vida eterna. Oh, tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és a água, tu és o pão, tu és a água, tu és o pão. Oh, o teu amor nunca falha, o teu amor é incondicional. Oh, pra onde iremos nós?
onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Pra onde eu irei? Se vencesse o céu, tu rompeste a tumba vazia. És invencível. Acima de todo está, porque Ele vive. Declare isso, posso. Ele vive, porque Ele vive. Mais uma vez, porque Ele vive, essa igreja declara. Porque Ele vive. Temor.
Tu és santo Deus, Deus enviou teu Filho amado pra me salvar, me perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no ar. Para alguns, isso não fez nenhum sentido agora, mas eu quero te dizer, guarda no seu coração, porque vai fazer sentido um dia. Agora, os diáconos vão servir a Santa Ceia do Senhor. Se você tem o seu filho no ministério infantil, esse é o momento de você buscar, para ele cear junto com você. Eu quero pedir desculpa para os nossos visitantes, porque não é sempre que a gente faz momentos como este. E por isso o culto está se estendendo um pouco mais. Mas até para você eu quero te dizer, vai fazer sentido um dia. Do passado. Se você pudesse assentar, que os diáconos vão passar servindo a ceia. Aqui na nossa igreja nós não temos doutrina sobre só tomar ceia quando é batizado. Todos aqui podem tomar. A palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo. Se você se examinar e falar, eu quero o sangue de Cristo, nós ouvimos na palavra de hoje, o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Se você deseja se arrepender dos seus pecados e ter Cristo Jesus na sua vida de uma vez por todas,
Deixa eu aproveitar e fazer uma oração. Feche seus olhos. Como eu disse, esse foi um momento dessa casa. Algo profético, algo que Deus trouxe. Mas eu sei que o Espírito Santo tocou o coração de muitos aqui. Lá no mesmo capítulo de João 1, que fala que no princípio era o verbo, no princípio Jesus era a palavra que fez todas as coisas e ele veio ao mundo. Nesse mesmo capítulo fala assim: e todos aqueles que o receberem, recebem o poder e o direito de serem feitos filhos de Deus. Todos foram criados por Deus, mas são filhos de Deus aqueles que aceitam Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. Todos estão de cabeça baixa e olhos fechados. Eu quero te convidar a aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Sabe, você fazendo isso, você fala: eu me aproprio do sangue de Cristo, que foi o preço pago pelo meu pecado. Se você deseja, nós vamos fazer uma oração juntos. E você pode colocar a sua mão agora no seu coração. Coloca a sua mão direita no seu coração, se você deseja aceitar a Jesus Cristo. E repete essa oração comigo dizendo: Senhor Jesus, nesta noite, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu aceito o teu sacrifício na cruz. E eu me aproprio do teu sangue hoje. Eu me arrependo dos meus pecados. E através do teu sangue, eu tenho perdão dos meus pecados. Em teu nome eu oro, Jesus. Amém e amém. Você que fez essa oração é a oração mais importante da sua vida. Você que fez ela pela primeira vez, no final do culto, o pessoal de tablet vai estar ali atrás. Nós como igreja queremos orar pela sua vida e pela tua família e queremos te convidar para uma célula, que são reuniões nas casas. Provavelmente vai ter uma perto da tua casa e nós queremos te chamar para ir lá com a gente na terça-feira. Tá bom? Obrigado, boas-vindas. Então você que se arrepende dos seus pecados, você pode participar da Santa Ceia do Senhor. É um momento único que vivemos como igreja e como família. Diáconos podem servir a ceia. Nasci, errei, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu, condenado. Eu tenho vida, Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Era Ele foi, Ele foi, Ele foi.
cadê meu lugar? Hoje eu tenho visto escandaloso, escandaloso amor. Quem já pegou pode se levantar. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Era eu. Era eu, condenado era eu. Salmo 133. Salmo de Davi. Davi foi um rei, foi um profeta, e um profeta messiânico, inclusive. Profetas messiânicos são aqueles que têm revelação de Cristo, revelação do Messias. O Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce e abre os montes, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Há tempos nós ouvimos de uma Logos, que foi rema para alguém, a revelação de que quando escorre o óleo pela barba, ele alcança todo um povo. Arão representava todos os sacerdotes, os levitas, todos que adoravam na casa do Senhor, todos os obreiros, sabe? E hoje a minha oração é que desça essa unção de servo de Jesus Cristo e passando até todos os obreiros do Senhor, que tenhamos essa unção de servo em nome de Jesus. Os diáconos podem subir aqui. Alguém não recebeu? Alguém não recebeu? E gostaria de receber? Se esse é você que não recebeu e gostaria de participar, tem uma mãozinha levantada lá atrás, por favor, aqui nesse último corredor. Os demais diáconos, enquanto o Kleber vai lá, podem subir. Filhos, esposas, Alicinha. Cadê aí, meu chapa? O que você aprendeu no Ministério Infantil hoje? Preguei sobre... Ele pregou, gente. Ele não vai mais para aprender, ele vai para pregar. O que você aprendeu no Ministério Infantil hoje? Eu aprendi sobre da Páscoa. A Páscoa quando Jesus... A primeira Páscoa quando Jesus libertou o povo. E a segunda quando Jesus morreu pela cruz, por nossa cruz. E ressuscitou pelo terceiro dia. Aplauda direito, igreja. Ah, não, vocês estão com um negocinho, né? Vocês estão com o cálice. Não dá para aplaudir. Eu esqueci, desculpa.
A Mari falou que dá para segurar no dedão e aplaudir mesmo assim. Primeira Coríntios 11, versículo 23, é Paulo dizendo: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. O exemplo que ele recebeu de Cristo, ele entrega. Amém? É sobre isso que estamos falando. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Nós falamos sobre isso na última ceia. Hoje, por conta da quantidade, é essa bolachinha que simboliza o pão. Mas você pode fazer a Santa Ceia do Senhor na tua casa com os seus. Amém? Com pão, enfim. Mas hoje é isso que representa o corpo para nós. Levanta o pãozinho bem alto. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo teu corpo que foi partido por nossa causa. Hoje nós celebramos a tua ressurreição. Hoje na Páscoa nós celebramos a tua ressurreição. E em memória de ti, cumprimos o teu mandamento e comemos o pão. Da mesma forma, levanta o cálice. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Você vai, não precisa trocar para a gente ganhar tempo, a gente estendeu demais. Mas você vai virar para algumas pessoas e vai falar assim: eu renovo a minha aliança com você e eu te servirei como Cristo nos serviu. Pode virar para algumas pessoas. Eu vou te servir como Cristo me serviu. Eu também vou. Eu vou te servir como Cristo me serviu, Samuel. Eu revolvo minha aliança com você. Eu renovo a minha aliança com você. Eu falo essas frases gigantes, né? E fica mó falação aí. Você pode dar uma encurtada se quiser, né? Amém? Todos juntos? Tomamos o eu orei já? Senhor, eu consagro a Ti este suco de uva que a partir de agora representa o Teu sangue. E te agradeço pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Em memória de Ti, Jesus Cristo, tomamos o cálice. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou pra viver uma nova história. Vamos mudar o mundo, 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 vamos mudar o mundo. Glória a Deus. Levanta a sua mão no seu lugar. Que o amor de Deus Pai, que a graça, a ressurreição e a vida, que a bondade do Senhor acompanhe vocês.
Que vocês tenham uma semana de vitória. Em nome de Jesus, que vocês busquem no secreto a revelação de Cristo para a vida de vocês, para a família de vocês. Em nome de Jesus, amém e amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe, gente. Boa semana. O menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o teu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu